Alô, bom dia. Sétimo ano, tudo bem? Professor Márcio, nós vamos trabalhar hoje uma aula na página 134. Exclusivamente nessa aula é sobre as técnicas de pintura do Renascimento. Né? Vocês sabem que o Renascimento foi um período, né, que iniciou-se na Itália, na Península Itálica, né? Foi uma mudança no comportamento social, político, econômico da época, que alguns artistas começaram a trabalhar a questão da mudança, né, de uma nova perspectiva sobre as formas de se viver, de se fazer arte e de valorização do ser humano. Durante o Renascimento, na Europa, as técnicas artísticas passaram por diversas mudanças, ok? Influenciadas pela nova visão de mundo. Tá? Isso está na página 134, que vigorava na época. Então, assim, essas mudanças influenciaram muito, e começa pela arte. Né? Os artistas tiveram esse papel importante na hora de retratar, na hora de espelhar aquilo que estava passando pela sociedade. Essas técnicas foram cada vez mais valorizadas. Né? Então, aí você vai ver, por exemplo, valorizar a ciência, a matemática e as representações realistas das pessoas e da natureza. Nós podemos observar, né, a análise da pintura a seguir, feita no século XV por Pietro Perugino, que explora com mais detalhes essas novas técnicas. Então, a técnica da perspectiva, retratar uma pessoa de um ângulo diferente, né, que dá uma visão um pouco mais parecida, né, com a pessoa. Então, vocês podem ver que na foto da página 134, você vai ter a entrada do edifício principal, é o ponto de fuga da obra, ou seja, é o ponto da imagem, para onde convergem as linhas que indicam a profundidade da cena. Então, eles dão um cenário diferente para mostrar um pouco mais de realidade daquela cena. Né? Com a técnica da perspectiva, os elementos mais ao fundo da imagem foram representados em tamanho menor, de maneira mais parecida com a realidade. Então, a perspectiva, né, que é o modo de fazer um desenho usando a técnica da perspectiva, mostra um pouco mais da realidade, né, que ele queria, né, apresentar para as pessoas. Diferentemente das imagens estáticas do período medieval, né, que no período medieval as coisas eram mais sombrias, mais escuras, né? As obras passaram a representar pessoas em movimento e em situações mais dinâmicas. Tá? Então, existia assim, uma ideia de passar um movimento, né? Como se as pessoas estivessem em movimento ou quase como uma realidade. As pessoas foram representadas na obra de forma individual, com inúmeros detalhes nas vestes, na expressividade. Então, a expressão das pessoas, o artista procurava, através da expressão, mostrar um pouco mais de realidade. Okay? A simetria é bastante evidente na imagem, ou seja, se traçarmos uma linha vertical do centro da obra, é possível perceber que o lado esquerdo apresenta equilíbrio em relação ao lado direito. Então, simetria, o que é? O equilíbrio na hora de fazer um desenho, de fazer uma arte. Né? Não valorizar mais um lado, valorizar o outro, ou criar um equilíbrio, isso é chamado de simetria. Um dos grandes pintores do Renascimento foi Sandro Botticelli, ou Botticelli, né? Depende de como se traduz essa palavra, que representava em suas obras principalmente temas relacionados à antiguidade clássica e à religiosidade cristã. Então ele procurava mostrar um pouco da igreja, né? O papel da igreja, como é que a igreja se comportava. Então, o que eu vou pedir para vocês? Para que vocês façam os exercícios, né, dessa página, da página 135, que é o exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Descreva, número 1, descreva a imagem acima e destaque os elementos dela que remetem à imagem anterior. O número 2, em qual das letras está localizado o ponto de fuga da obra? Muito fácil. Número 3, considerando a disposição dos elementos da cena, a obra pode ser considerada simétrica. Por quê? Okay?
Observe as figuras indicadas com a letra A e B. Por que elas foram representadas com tamanhos diferentes? Explique essa técnica característica do Renascimento. Você vai explicar com as suas palavras, ok? Sem preocupação nenhuma. Número 5. Podemos afirmar que a nova visão de mundo surgida no Renascimento influenciou o campo artístico? Explique, ok? Então, assim, tá bem tranquilo, bem fácil. Essa é uma aula um pouco dentro do Renascimento, né? Que vocês já sabem, que eu já expliquei, né? O que significa o Renascimento, que é um movimento, né, artístico, intelectual, mas também que começa na Itália e depois vai se estendendo por quase todo mundo, mudando um pouco o pensamento medieval para o pensamento mais moderno do homem. Okay? É a valorização do homem, é o homocentrismo, o homem como centro do universo. Né? A gente vivia na Idade Média a ideia do teocentrismo, né? Que era Deus como centro de tudo. Tudo era explicado por Deus. Okay? Não podemos nos desfazer da vontade de Deus, da religiosidade, mas também valorizar um pouco daquilo que o homem cria, né? Daquilo que o homem é capaz de fazer e é capaz de fazer para transformar a sociedade. Ok? Bom dia para vocês e, com certeza, até a nossa próxima aula.